Espero que vocês estejam bem, certo? A gente hoje vai falar um pouco sobre agropecuária no Brasil contemporâneo. Esse terceiro bimestre, praticamente, a gente vai falar só sobre essa temática, né? Nas duas últimas aulas a gente falou sobre agricultura e pecuária, né? E hoje a gente vai falar sobre a agropecuária no Brasil contemporâneo, ou seja, no Brasil atual, tá bom? Então, vamos começar pela agricultura comercial. No século XX, o Brasil se insere na segunda revolução industrial e desenvolve-se a agricultura comercial moderna, caracterizada nos dias atuais pela tecnificação da produção. Quando eu estou falando de tecnificação, cadê o apontador? Tecnificação de produção é a utilização de técnicas, certo? Então, quando vocês perceberem que a agricultura comercial moderna aqui do Brasil, ela é caracterizada pela tecnificação de produção, ou seja, existem muitas técnicas que facilitam na produção de produtos agropecuários, certo? Desde alimentos até produção também de animais. Então, as novas técnicas presentes na agricultura podem ser exemplificadas pela utilização de tratores no preparo do solo, né? Porque antigamente na agricultura, né, o processo de arar o solo era feito por animais, né? Então colocava ali um aparelho específico, né, conforme a gente trabalhou nas aulas anteriores, colocava um aparelho específico no boi ou no burro, né, no cavalo e tal, e ali no decorrer de que o cavalo ia andando e arando o solo, certo? Ou seja, ia abrindo o solo, né? Então, essas novas técnicas da agricultura moderna, pessoal, é o que? Envolve o que? Tratores no preparo do solo, existe maquinário específico para colheita, né? Ou seja, não precisa de pessoas ali tirando milho, tirando feijão, ou seja, praticando a prática de colheita, né? Hoje existem máquinas que já fazem isso. Também irrigação, né? Quando a gente está falando de irrigação, é realmente de molhar aquele território ali. Então, não é necessário, por exemplo, a dependência da chuva, né? Então, hoje já existem técnicas de irrigação de que, por exemplo, os grandes agricultores, eles têm essas técnicas, né? Utilizam a própria água ali do seu território e irrigam o próprio produto ali que está sendo produzido, né? Como por exemplo, se a gente quer irrigar uma plantação de milho, então existe sim um maquinário, né? Existe uma técnica específica de pegar essa água e jogar essa água por cima ali daquele produto, no caso o milho, conforme eu falei, né? É muito comum a gente pensar em irrigação, por exemplo, em jardins, né? Tem pessoas que têm jardins e colocam um produto ali, um aparelhinho, né, ali no meio do jardim, em determinado momento fica jorrando água para fora. Então, a irrigação também poderia ser feita dessa forma, mas existem formas bem mais específicas, né, na agricultura, como por exemplo, existem também aviões, né, pessoal, aviões que fazem o processo de molhar, né, todo esse milho, esse café, esse feijão que é produzido, por exemplo, né? Então, irrigação é isso. Aí, drenagem e adubação química, né? Quando a gente está falando de drenagem, realmente ali de construir um percurso, né? Por exemplo, de água que vai seguir ali por toda aquela produção e molhando toda a produção. A adubação é a utilização realmente de adubo, né? Pela aplicação de agrotóxicos também, eu acho que isso daqui é bem mais comum, pelo melhoramento genético de semente, entre outros métodos modernos de produção. Então, desculpa, aqui a gente consegue entender quais são as técnicas mais utilizadas de produção, que são mais utilizadas na agricultura, no sistema de produção de agricultura, tá bom? Então, essas daqui são as principais técnicas. Então, o agronegócio, a gente vai falar agora sobre agronegócio, é também chamado de agropecuária capitalista. Capitalista, eu falei capitalista. Né? Mas o que é, Antônio, o agronegócio? É o conjunto de negócios relacionados à cadeia produtiva da agricultura e da pecuária e tem como objetivo alcançar o máximo de produção por meio das tecnificações. A produção nesse processo tende a se tornar mais intensivo e, em geral, as terras são propriedade de grandes empresas. Os agricultores são empresários que contratam profissionais como agrônomos, zootécnicos e administradores. Então, quando a gente está falando de agronegócio, a gente está falando tanto de agricultura e pecuária se tornando um negócio, certo? Então, por exemplo,
se vocês, exemplificando, né? Se vocês tivessem uma grande criação de aves, né? Como por exemplo galinhas, né? E aí vocês decidiam que em determinado momento vocês iam vender. Isso é uma prática de agronegócio? É sim, porque você está produzindo para vender, certo? Então, quando a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de uma estrutura capitalista, ou seja, tudo que é produzido vai para o mercado, tá bom, gente? Então, por exemplo, o frango, a carne que vocês compram no supermercado, ela está vindo sim de uma política de agronegócio, ou seja, existe uma pessoa que está ali por trás que vende essa carne para os supermercados e os supermercados vendem para os clientes, tá bom? Então, isso é agronegócio, gente. Continuação. No Brasil, há vários exemplos de produtos gerados pelo agronegócio, né? Geralmente destinados à exportação, como o caso de cana-de-açúcar, café, laranja, soja, carne bovina e carne de frango. Então, a gente consegue entender que o Brasil ele produz muitas coisas que, infelizmente, é muito destinado à exportação, ou seja, mandado aqui do Brasil para fora. Hoje, pessoal, por incrível que pareça, a gente está passando por uma situação de que os produtos nos supermercados estão ficando cada vez mais caros. Vocês sabem por que isso acontece? Porque muitos dos produtos que são produzidos aqui no Brasil, eles são exportados para outros países. Então, por exemplo, a China, Estados Unidos, países europeus, acabam que comprando esses produtos que são produzidos aqui no Brasil e levando para seus países, enquanto que o Brasil vai ficando cada vez mais escasso de produtos. Por isso que lá no supermercado o arroz está muito caro, a carne está muito cara, porque esse arroz e essa carne é muito mais exportado para fora do que deixando ele permanente aqui dentro do próprio país. Então, isso é uma coisa para a gente criticar? É sim, porque se uma coisa é produzida dentro do país, primeiramente deveria ter uma viabilização para a própria população do país onde esse produto é produzido. Né? Mas como o agronegócio ele fica ali muito interessado apenas no dinheiro, né, no lucro, né, porque o agronegócio é uma condição capitalista, ou seja, é mais importante vender para outro país do que vender dentro do próprio país. Então, isso daqui é uma condição do Brasil. O Brasil ele exporta muitos produtos, como o caso de cana-de-açúcar, café, laranja, soja, carne bovina e carne de frango. Né? Então, é por isso que hoje a gente está passando por um processo aí de alta, né, dos preços, dos valores dos produtos nos supermercados aqui do nosso país, porque o nosso país prefere exportar do que permanecer os produtos dentro do país, tá bom? E aqui a gente vai falar. Ai, hoje a aula é super curta, né? Acho que vocês vão perceber isso, porque eu estou tentando diminuir muito as minhas aulas, certo? Eu estou tentando enxugar um pouquinho para facilitar para vocês, tá? E aí a gente vai falar sobre reforma agrária e movimentos sociais rurais, que é um tópico do livro. O que é reforma agrária, Antônio? Reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. No Brasil, a reforma agrária é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, por meio da desapropriação e da indenização. Né? E no Brasil, a partir da década de 50 e início da década de 60, surgiram movimentos sociais que contestavam a desigualdade social e a concentração de terras. Então, vocês lembram que lá na nossa aula passada, ou foi a antepassada, a gente falou um pouco sobre a estrutura fundiária do Brasil, né? Porque quando a gente está falando de estrutura fundiária, a gente está falando de uma estrutura de terra, certo? Para essas terras pertencem a quem, Antoniel, né? Essas terras, pessoal, infelizmente, principalmente essas terras que são utilizadas para o agronegócio, elas são donas de pessoas que possuem muito dinheiro, né? Então, por exemplo, vamos supor aí que um de vocês aí da turma de vocês depende do agronegócio e acaba que vendendo, como é que eu posso dizer, laranjas, né? Então, por exemplo, vocês teriam uma terra muito grande aí para produzir laranja, certo? E o que é que a reforma agrária aponta? Que é necessário que haja uma reorganização da estrutura fundiária, com o objetivo de promover a redistribuição das propriedades rurais. Ou seja, as propriedades rurais, grandes territórios, ficam nas mãos de grandes pessoas ricas, né, que têm dinheiro. E quando a reforma agrária ela surge, é justamente na intenção de que
esses grandes territórios aí de terra, eles têm que ir também para a população, e não somente para as pessoas que possuem dinheiro e utilizam desse território para poder lucrar, certo? Então, por exemplo, se a gente existe aí, por exemplo, o acarapinteiro, né? Vamos supor que o acarapinteiro não tivesse casa, fosse de uma única pessoa. Vamos dizer que o acarapinteiro fosse meu e eu decidisse tirar todas essas casas e plantasse milho, feijão, café, laranja. Isso daí é uma coisa desigual? É super desigual, porque eu estou expulsando toda a população da cidade em função do meu próprio lucro, ou seja, do meu próprio interesse, do meu próprio dinheiro. E essa reforma agrária, pessoal, quando vocês ouvirem falar sobre esse termo, é justamente uma necessidade de reorganizar a estrutura de terra de uma determinada cidade ou de um determinado país. Por quê? O que é que acontece? O próprio Estado ele tem a obrigação de intervir na propriedade privada das pessoas por meio da desapropriação e da indenização. Porque é impossível que, gente, as terras elas fiquem na mão de poucos e outras pessoas não tenham lugar para morar. Então, a reforma agrária parte desse princípio, entendeu? Se uma pessoa tem muita terra, apenas uma pessoa, vamos supor que 20 pessoas utilizando aquele território para construir suas casas, o quanto que elas não viveriam bem, entendeu? Então, a reforma agrária parte nesse sentido, de realmente o Estado, né, que é o governo, intervir e ali se meter realmente na propriedade privada de alguém, fazendo com que se reorganize aquilo, diminuindo toda aquela sua estrutura ali de terra, dando espaço para outras pessoas, né? Pessoas morarem, por exemplo. Né? E tanto é que a partir da década de 50, início das 60, surgiram movimentos sociais, né? Que contestavam a desigualdade social e a concentração de terras. Porque, até essa foto aqui, em defesa do limite da propriedade da terra. Reforma agrária, e essa parte de baixo eu não consigo ler bem, né? Mas em defesa do limite da propriedade de terra, porque não permitir que apenas uma pessoa possua grandes espaços de terra. Mas se houvesse uma divisão desses espaços de terra, muitas pessoas não teriam que morar na rua, por exemplo. Né? E aqui eu coloquei outra imagem, agronegócio igual a agrotóxico mais transgênicos, que é igual a câncer. Ou seja, o agronegócio, visando apenas lucrar, não se preocupa como é que os produtos eles são produzidos. Ou seja, eles colocam ali produtos químicos no frango, na verdura, nos legumes, nas frutas, e não está nem aí, só está preocupado em quê? Ganhar dinheiro, né? Enquanto que lá na frente, quem paga o pato é a pessoa que consome, né? Ou seja, com um câncer, no mínimo. Né? Então é muito interessante, por exemplo, que a gente coma produtos orgânicos. Né? Quando vocês estiverem pensando aí, ouvirem falar em produtos orgânicos, são produtos que são produzidos sem nenhum tipo de agrotóxico, ou seja, sem nenhum tipo de produto químico, que são produzidos apenas utilizando água e raios solares. Tá bom, gente? E aí, para terminar, a gente vai falar de como é que se relaciona, né? Como é que se relaciona não, né? Como é que se existem as relações de trabalho no campo brasileiro em referência ao agronegócio, tá bom? Então, existem esses 4 aqui, tipos de relações de trabalho. O primeiro é o trabalho assalariado, que é um mais conhecido, né? Que consiste de uma relação trabalhista, onde estão incluídos, não excluídos, os trabalhadores rurais que têm carteira assinada pelo empregador, portanto, têm direito trabalhista. No trabalho temporário, como o próprio nome já diz, nas grandes propriedades e também nas propriedades agrícolas familiares, existem trabalhadores assalariados temporários, né, que trabalham por um determinado período. Por exemplo, existe trabalho assalariado temporário na educação? Existe sim. Um exemplo disso sou eu. Eu sou temporário, certo? Então, eu entrei na escola esse ano, né? Eu assinei um contrato, mas em janeiro esse meu contrato ele é encerrado. Então, é decisão da escola permanecer comigo enquanto professor de vocês ou não, entendeu? Então, eu sou tipo um trabalho temporário. Então, os trabalhos temporários são trabalhos assalariados temporários nos períodos de maior atividade agrícola, por exemplo, durante as colheitas. Parceria e arrendamento são parceiros dos trabalhadores que praticam agricultura pecuária em terras de outros proprietários e recebem como pagamento parte da produção combinada entre eles. Né? E o que são os arrendatários? São os que alugam a terra de outros proprietários por determinado tempo. Então, o que é que acontece aqui? Especificamente nessa parceria e arrendamento, né? São trabalhadores ali que são parceiros, né? Por exemplo, que são amigos.
né, que acabam que atuando em um determinado território de um amigo e recebem como pagamento parte da produção. Então vamos supor que eu e alguém de vocês aí vamos plantar milho, né? Eu não vou te pagar em dinheiro, eu poderia te pagar com milho, entendeu? Isso poderia ser um tipo de trabalho em nível de parceria, tá? E arrendamento são nada mais nada menos do que pessoas que alugam as terras de proprietários por determinado tempo. Então, por exemplo, eu poderia utilizar a terra do fulano acolá, porque eu não tenho espaço territorial para plantar milho, então eu vou lá, falo com ele e digo, olha, eu quero plantar na tua terra e eu te dou determinado tanto de dinheiro. Então pronto, arrendatários são pessoas que alugam as suas próprias terras para outras pessoas plantarem, tá? E aqui o mais conhecido, trabalho em regime de escravidão, né, que a gente já sabe, que o trabalhador ele é forçado, né, por pressão tanto física como psicológica a trabalhar, né? Nesse caso ocorre a força de trabalho. Nesse caso, a força de trabalho é muito usada em trabalhos pesados, como no desmatamento, na limpeza de pastos, né? E na produção de carvão e corte de cana-de-açúcar. E a gente termina por aqui.